Olá, pessoal! Viguetes! E aí, tudo bem? Mais um encontro de manhã cedinho para a gente discutir alguns tópicos, alguns temas que vocês mandaram para mim por direct. Hoje a gente vai falar sobre permuta, ponto muito importante dentro do nosso negócio. Eu tô com as mensagens que vocês me mandaram aqui nos meus stories. Vou pegar aqui a pergunta que vocês me mandaram. Na verdade, eu vou responder 2 ou 3, tá? Ó, primeira pergunta que eu recebi aqui foi o seguinte. Professora, grato pela oportunidade. Vantagens para o terrenista. Venda, permuta ou ser sócio? Eu adorei essa pergunta. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro que a gente tem que entender de uma forma bem clara que tudo dentro do mercado imobiliário tem que ser bom para todo mundo, certo? Então, esse negócio de fazer um negócio que é bom para o incorporador e é péssimo para o permutante, a gente tem que começar a pensar no longo prazo. Às vezes esse permutante, ele tem mais de um terreno, e é comum que o permutante tenha mais de um terreno. Então, se você fizer um negócio ganha-ganha, essa pessoa vai querer fazer negócio com você lá na frente. Então, a pergunta foi, vantagens para o terrenista, venda, permuta ou ser sócio, ou ser sócio do incorporador? Tudo depende. Vamos entender aqui os cenários, né? Se eu estou vendendo um terreno, eu vou fazer 2 cenários hipotéticos e diferentes. No primeiro cenário, o dono do terreno tem um terreno numa localização não tão desenvolvida ainda. Pode ser até beira da praia, mas é uma região que ainda não está muito desenvolvida. Então, é uma região que ainda não aconteceu. Se eu estou tentando vender um terreno numa região que ainda não aconteceu, a chance de eu vender esse terreno barato é muito grande. Por quê? Porque ninguém vai querer comprar o terreno em dinheiro numa região que eu ainda tenho um volume enorme de terrenos e, portanto, eu tenho várias opções de aquisição de áreas. Se eu estou numa região que é muito mais concorrida, como São Paulo, Rio de Janeiro, tô falando ali da Itaim Bibi, Zona Sul do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, nem tem mais terreno lá na Barra. Mas quando eu tô falando de uma região que é bem mais concorrida e que, portanto, eu vou precisar negociar mais, é comum que a gente tem que pagar em dinheiro esse tipo de terreno. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão de oportunidade. Dependendo da localização do terreno, deixa eu mudar um pouquinho para o lado aqui. Dependendo da localização do terreno, pode ser que você precise comprar em dinheiro, pagar o terreno em dinheiro. E se eu estiver numa região que ainda não está tão desenvolvida, eu consigo pagar em permuta. Mas eu consigo comprar terreno em permuta em qualquer lugar, a gente vai entrar nesse detalhe ainda. Mas como é que eu descubro quais são as vantagens para o dono do terreno? Como é que eu entendo as vantagens para o dono do terreno? E aí com cabeça de terreneiro, tá? Com cabeça de permutante, com cabeça de dono de terreno. Não seja burro. Dono de terreno, não senta no terreno e acha que você tem um diamante ali. O dono do terreno sempre acha que o terreno dele é incrível, que o terreno dele é único. E o que a gente brinca muito, tem até um aluno que fala muito assim, quando a gente vai comprar terreno, a gente tem que ter amor ao próximo terreno. Se aquele terreno está demorando muito, a negociação está muito difícil, tchau, beijos de luz e você vai para o próximo terreno. Porque o que mais tem no Brasil é terreno, tá? Mas vamos falar aqui dessa negociação. Então, vantagens para o terrenista, vender em dinheiro, em permuta ou ser sócio. Vamos entender a diferença entre cada um deles. Venda é a forma mais antiga de comercializar uma área, né? Então, eu tenho um terreno, ele tem um valor de mercado, vou dar um exemplo, ele tem lá um valor de mercado de 1 milhão. Esse terreno vale 1 milhão no mercado. Se eu for vender esse terreno em dinheiro, provavelmente eu vou vender por 1 milhão ou um pouquinho menos do que 1 milhão, porque vai ter uma negociação. Então eu vou ter uma diferenciação aí nessa negociação e eu vou perder um pouquinho de dinheiro. Se eu vender o meu terreno em dinheiro, é normal que durante a negociação eu tenha uma perda aí no valor desse terreno pela negociação do terreno e obviamente vou pagar corretagem e tudo mais. Se eu tenho esse terreno que vale 1 milhão e o incorporador faz um estudo para esse terreno e ele descobre, então me acompanha aqui porque é um pouquinho mais complexo o que eu vou explicar. Se eu sei que esse terreno vale 1 milhão
Se eu for vender esse terreno hoje no mercado, ele vale 1 milhão. Se eu comprar esse terreno, eu posso colocar uma casa, posso colocar um prédio, posso colocar uma loja, posso fazer a sede da minha empresa, enfim. Só que o incorporador, ele tem uma visão de negócio que muita gente não tem. Então, quando aparece um terreno, ele vai fazer um estudo de viabilidade econômica, ele vai fazer um estudo mercadológico para ver qual é a vocação do terreno, para entender qual é o tipo de produto que ele pode desenvolver naquele terreno. E aí ele faz um estudo de viabilidade econômica e ele descobre que ele consegue colocar um produto MAP, um produto de médio e alto padrão, e ele consegue colocar 20 milhões de VGV dentro daquele terreno. Significa que ele consegue pagar, em média, 10% do VGV. Então, ao invés de pagar 1 milhão, ele consegue pagar 2 milhões por esse terreno, tá? Isso é uma premissa de alguns tipos de produto. Corretores que estão me assistindo aqui, não precifiquem o terreno antes do incorporador fazer um estudo de viabilidade econômica. Corretores de plantão que estão me ouvindo aqui, não cheguem para o dono do terreno e falem: ah, seu terreno vale 25% do VGV. Quem tem que dizer isso é o incorporador. É quem fez uma pesquisa de mercado, é quem fez um estudo de viabilidade econômica e ele sabe quanto que dá para colocar naquele terreno. Então entendam o seguinte: se eu tenho um terreno que vale hoje 1 milhão e eu, incorporador, faço uma pesquisa de mercado, faço um estudo mercadológico e um estudo de viabilidade econômica, e eu chego à conclusão de que dá para eu colocar 20 milhões naquele terreno, eu, incorporador, tenho uma margem de negociação onde eu consigo pagar até 2 milhões em permuta naquele terreno. Então, se eu chegar para o dono do terreno, que acha que o terreno dele vale 1 milhão, e eu falar: eu não vou te pagar 1 milhão em dinheiro, eu vou te pagar 2 milhões em permuta. Só que eu vou te pagar essa permuta daqui 2 anos e meio. É só fazer conta. Esse dono de terreno, ele consegue pegar aquele 1 milhão dele e transformar em 2 milhões em 2 anos? Muito provavelmente não. Então aqui eu estou vendendo uma oportunidade de dobrar o capital. Até porque quando a gente compra um terreno em permuta e eu entrego lá 2 milhões em permuta para esse dono de terreno, as unidades, depois que são entregues, elas valem ainda mais. Então, ao invés dele ganhar 2 milhões em permuta, se ele vender essas unidades, provavelmente ele vai fazer 2 milhões e meio, 2 milhões e 400. Então, um terreno que ele ia ganhar 1 milhão em dinheiro, ele vai ganhar 2 milhões e meio. Isso é vender um terreno em permuta. E aí me perguntou, vantagem para o terrenista de vender em dinheiro? Primeiro, que ele vai ter o dinheiro na hora, só que provavelmente ele vai ganhar muito menos. Se ele vender em permuta, ele vai ter um retorno financeiro muito maior, só que ele tem que esperar 2 anos, 2 anos e meio para esse produto ser entregue. Então, o que acontece? O permutante, ele é remunerado pelo risco, porque é óbvio que ele está correndo um risco. Qual que é o risco? Ah, se o empreendimento não sair do papel, se demorar muito mais a aprovação, só que são riscos calculados. O incorporador, ele já sabe desses riscos e ele faz um risco de forma calculada. Então, para o permutante, é muito vantajoso que ele venda o terreno dele em permuta. Volto a dizer, ele tem que buscar uma incorporadora que tenha credibilidade, ele tem que buscar pessoas que saibam desenvolver um negócio. Não é fazer com amador, com quem não sabe desenvolver uma incorporação imobiliária. Inclusive, dentro do curso formação, dentro das mentorias, do bootcamp, do Acelera, a gente ensina a desenvolver um negócio, um produto imobiliário viável, de forma que você consiga atrair investidores e consiga atrair parceiros e vender o teu terreno, comprar o teu terreno em permuta. Aí ele perguntou também, e ser sócio? É interessante para o permutante entrar como sócio? Existem várias situações, e aí eu vou dar um exemplo bem específico. Existem situações em que um investidor compra o terreno por 1 milhão daquele dono de terreno, daquele senhorzinho desconfiado que não quer entrar na permuta. A gente atrai um investidor. Esse investidor compra esse terreno hipotético que eu estou falando que custa 1 milhão. O investidor paga 1 milhão por esse terreno e ele negocia com o incorporador receber 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Então ele dobrou o capital dele. Então tem investidores que entram como permutantes e também entram como sócios da incorporação. Então o que eles fazem? Eles pagam o terreno, aquele 1 milhão, e também aportam mais algum capital dentro dessa incorporação como investimento e ele entra como sócio dentro da SPE.
ele participa do risco do negócio, ele é corresponsável por esse negócio, mas a rentabilidade dele é muito maior, né? Então, essa é uma vantagem. E aí tem uma outra pergunta que fizeram que foi o seguinte, ó. Vocês me mandaram essa pergunta por direct. Projeto de 16 apartamentos. Terrenista quer 2 apartamentos em permuta, ou seja, 12,5% das unidades. É bom para o incorporador? Depende. Vamos falar sobre isso também. Dependendo do padrão de empreendimento, e aí isso não é regra, a gente tem que fazer estudo de viabilidade econômica, tá bom? Mas a gente tem algumas métricas aqui. Dependendo do padrão do empreendimento, então, por exemplo, se eu estou falando de um produto popular, um produto econômico, o terreno ele não pode custar mais do que 6%, 8% do VGV. Quando eu vou para um produto de médio padrão, o terreno vai custar 8%, 10%. Quando eu estou falando MAP, né, médio e alto padrão, o terreno começa a custar 15%, alto padrão chega a 25%, altíssimo padrão chega a 30%, 40% do VGV. Então aqui, essa pessoa perguntou, Carol, nesse cenário aqui, que a permuta custou 12,5% do VGV, foi bom para o incorporador? E aí eu vou retornar com uma pergunta. Qual é o padrão do empreendimento? O terreno está numa região valorizada? Está numa região de alto padrão? O meu produto é um produto MAP? Porque se for um produto MAP, o terreno está barato. 12,5% está um bom valor. Só que entendam uma coisa. Às vezes a região ainda não desenvolveu. Então às vezes não dá para a gente vincular ao VGV. Porque às vezes eu estou comprando um terreno lá em Lençóis Maranhenses por 300 mil, que eu vou fazer vários milhões de VGV dentro daquele terreno. Então, incorporadores, construtores, donos de terreno e corretores, essa vinculação da permuta relacionada ao VGV não é exatamente assim. Pense de forma mercadológica, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser uma forma que fique bom para os dois. Tem que viabilizar a incorporação e tem que viabilizar o negócio como um todo. Então, não chega já negociando um terreno falando, o negócio, eu só entro se for 25% do VGV, porque você, dono do terreno, vai ficar com o terreno encalhado. Ou você vai vender para um incorporador que não vai conseguir entregar o negócio porque você cobrou muito caro e ele quis fechar o negócio, achou que ia conseguir desenvolver um produto para te pagar 25% de permuta e no final ele também não consegue desenvolver esse negócio porque ele não fez conta. E tem muito incorporador que compra terreno sem fazer conta, sem fazer estudo de viabilidade econômica, promete mundos e fundos para o permutante e não consegue realizar. Por quê? Porque o dono do terreno e o corretor foram muito gulosos, quiseram uma participação muito grande, o incorporador ficou desesperado, negociou mal, achou que precisava pagar aquele valor e no final das contas a conta não fecha e esse incorporador quebra. E volto a dizer, se você quer comer o ovo, você não pode matar a galinha. Então, permutante, não vai tentar tirar o sangue do incorporador na hora de negociar uma área. Tem que ser ganha-ganha, beleza? Então fica aqui a minha orientação para vocês. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem compartilhar, dá like nesse vídeo, chama as pessoas para participar dessas aulas diárias, esse Viguetes, essa dose diária, né, dose diária de anti-estresse do mercado imobiliário, onde eu vou ficar tirando dúvidas de vocês todos os dias. Amanhã eu viajo de férias, então o Viguetes vai começar por volta de 13h. Eu vou passar 2 dias em viagem, né, que eu tô indo, não vou dizer para onde eu vou não. Eu tô viajando amanhã de férias e aí eu vou ficar uns dias fora e vai ter um fuso horário diferente aí. Então provavelmente o Viguetes vai ser à tarde. Amanhã eu vou estar em trânsito, então não sei se eu vou conseguir fazer o Viguetes de amanhã. Viguetes em alemão significa e aí, tudo bem? Então a gente vai ter o nosso e aí, tudo bem? Talvez na quinta-feira. Eu vou dar uma olhada nos horários do voo. Mas se eu conseguir, eu faço do aeroporto também, não tem problema, que eu vou ter que fazer várias paradas aí para chegar até o meu destino. Então, obrigada pela participação de vocês. Compartilha esse conteúdo, essa pílula de conhecimento com quem está precisando negociar terreno e não sabe como. Um beijo, tchau, tchau.